A paz do Senhor, amados irmãos, amigos, todos que participam da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Chegamos no segundo trimestre do ano de 2022 e essa é a nossa primeira lição. E o assunto dessa primeira lição, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, 3 de abril de 2022. Nosso textual está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. E a verdade prática, diz o Sermão do Monte, revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo do Senhor Jesus, não há alternativa senão praticá-la, senão viver essa ética cristã. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, versículos 1 a 12, especificamente o que ficou denominado, intitulado de o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Nesse segundo trimestre, são os meses de abril, maio e junho desse ano de 2022, a lição vai abordar a temática os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja do Senhor Jesus. Comentarista dessa lição é o pastor e professor Osiel Gomes. Quem que é o pastor Osiel Gomes? Ele já fez comentário de outra lição, né? Se não me engano, essa é a segunda lição que o pastor Osiel está compartilhando com o público da Assembleia de Deus. O pastor Osiel, então, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus do campo de Tiriricau, Maranhão. É a grande São Luís, né, capital do Maranhão. Ele foi diretor da Faculdade Evangélica do Meio Norte, a FAEM. Ele foi co-pastor da Assembleia de Deus de Coroatá, no Maranhão. Ele, como eu disse, ele já fez outro comentário das lições bíblicas da nossa CPAD, que é a casa publicadora da Assembleia de Deus. O pastor Osiel é formado em teologia, em filosofia, em direito, em pedagogia e em psicanálise. Ele é pós-graduado em docência do ensino superior. Ele também lecionou no Seminário Batista a disciplina grego, a língua grega e a língua hebraica. E também ele presidiu a missão evangélica Doxa. Então essa é uma pequena biografia do comentarista desse trimestre, pastor Osiel Gomes. E o sumário dessa lição, essa lição que tem por título os valores do reino de Deus. Essas 13 lições desses 3 próximos meses, abril, maio e junho, são, primeiro, a que nós vamos ver nessa primeira aula, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Aula 2, sal da terra, luz do mundo. Aula 3, Jesus, o discípulo e a lei. Lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Lição 5, o casamento é para sempre. Lição 6, expressando palavras honestas. Lição de número 7, não retribua pelos padrões humanos. Lição 8, sendo verdadeiros. Lição 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Lição 10, nossa segurança vem de Deus. Lição 11,
sendo cautelosos nas opressões. Lição 12, a bondade de Deus em nos atender. E fechando, lição de número 13, a verdadeira identidade do cristão. Bom, então, isso é uma visão geral, as temáticas que serão trabalhadas no segundo bimestre, no segundo trimestre de 2022. Trimestre porque são 3 meses, né? Abril, maio e junho. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário. O nosso textuário, então, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo. São 3 verbos: injuriar, perseguir e mentir. Disserem todo mal contra vós, por minha causa. São palavras do Senhor Jesus. Lá em Israel tem uma montanha. A tradição cristã tem pensado que ali foi o local onde Jesus proferiu há 2000 anos atrás esse sermão, o Monte das Bem-aventuranças. Ali existe uma igreja católica construída, uma igreja muito bonita, uma construção artisticamente muito bela, e de dentro dessa igreja, como ela é rodeada de vidros, você enxerga o mar da Galileia. Então, os seus discípulos sentaram na relva ali no Monte da Bem-aventurança. O cenário é muito bonito, porque o cenário é o mar da Galileia. Lá embaixo você vê o mar da Galileia, circundado pelas montanhas. Então o local é muito belo, ainda hoje é preservado pela Custódia da Terra Santa, que é uma instituição católica, mas que cuida daquela montanha. E o que eu acho bonito nessas organizações religiosas da Terra Santa é que eles abrem o espaço para todas as crenças. Todas as vezes que eu levo o grupo nosso lá para Israel, é realmente admirável como eles recebem bem a gente já acerta antes, reserva um local para a gente poder orar, para poder ler o Evangelho de Mateus capítulo 5, eles dão toda a liberdade, pode tirar foto, cada jardim, um mais lindo que o outro, tem uma das bem-aventuranças, você vai andando, vai aparecendo as bem-aventuranças. E realmente é um local muito aprazível. Grande parte das pessoas que eu levo para Israel, todas as vezes elas dizem que um dos locais que elas mais gostam é o Monte das Bem-aventuranças. É um local realmente para meditação, para reflexão, para oração, um local muito lindo. E se um dia você puder, venha fazer parte do nosso grupo. E todo ano a gente leva um grupo para visitar Israel. Esse ano eu não pude ir, eu ainda não tomei a 3ª dose da vacina, mas se Deus nos permitir, eu já estou marcando uma nova caravana, um novo grupo para novembro de 2023. E você, professor de escola bíblica dominical, você que gosta da Bíblia, eu quero te convidar para fazer parte desse grupo. São $3.390, tudo incluso, e é uma visita em Israel, 9 dias. Se você tem desejo, no final desse vídeo vai aparecer todas as informações, o telefone. Assim você tem mais tempo para ir pagando a sua viagem várias vezes. Nossa data será novembro de 2023, se o Senhor permitir, onde você terá a oportunidade de subir no Monte das Bem-aventuranças. Ali a gente vai orar e vai ler a palavra de Deus. E vai ver aquele cenário lindo, de fundo o mar da Galileia. Vamos pensar um pouquinho então sobre esse nosso textuário. Ele está no capítulo 5, entre os versículos 1 a 12, que é inclusive a leitura bíblica de classe. É o Sermão do Monte, ou denominado também do Sermão da Montanha. É considerado a alma do Evangelho, né? O ensino que Jesus transmitiu desse monte se destaca pela dimensão prática e revela a essência da ética cristã, do verdadeiro seguidor de Cristo. Então, precisamos olhar
para o monte, para o Sermão do Monte, com muito temor, com muita responsabilidade. Tem gente que é uma simplicidade, irmão. Ele acha que o Sermão do Monte é uma poesia. É que nem as crianças falam, a batatinha quando nasce, estão bem-aventurados. Não, senhor, irmão. Ô, irmão, o capítulo 5, 6, 7 são doutrinas cristãs, palavra do verbo de Deus, o Senhor Jesus ensinando. Olha lá no final do capítulo 7, o povo se admirava da sua doutrina. Então não é uma poesia, é doutrina, é ensinamento do coração de Deus para o nosso coração. Graças a Deus. O Sermão do Monte traz um ensinamento que em um primeiro instante volta-se plenamente para Deus, né? E no outro revela o lado ético do reino de Deus, que é o amor ao próximo, né? Ele vai falando sobre as bem-aventuranças, que está muito relacionada ao amor ao próximo, à misericórdia, ao perdão. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar a fé cristã, o ensinamento do Senhor Jesus. E o nosso textuário faz o apontamento. É interessante, ele usa aqui, como eu falei no preâmbulo, 3 verbos: injúria, perseguição e mentira. Nesse caso, injuriarem, perseguirem e mentindo. Essas são situações adversas que os adversários então utilizam para corroer a integridade do indivíduo, para desconstruir a vida de piedade, de santidade de um cristão verdadeiro. Mas essa pessoa é abençoada, mesmo quando ela está sendo injuriada, injustiçada, perseguida, violentada, mesmo quando mente a respeito dela. E como tem surgido mentira contra a gente honesta, gente piedosa, gente de Deus. Porque o diabo é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. Então, quando ele mente, ele está falando da essência dele, porque ele mente desde o princípio. São palavras do Senhor Jesus. Mas aqui é uma palavra de conforto para você, que pode estar passando por esse vale de perseguição, de injustiça, de mentira. A palavra de Deus diz: você é abençoado. Glória a Deus. Você é bendito, você tem a bênção de Deus. E ele fecha dizendo: quando disserem contra vós tudo isso, mas por causa do amor de Deus, por causa do reino de Deus, né? Porque às vezes tem gente que é imprudente, irmão, que vive uma vida atrapalhada, depois ele acha que ele está sofrendo por causa do amor de Deus. Não é não, é por causa da irresponsabilidade dele mesmo. Tá? Então tem que ser claro aqui. O professor de escola dominical tem que deixar clarinho para o aluno. Ele não pode pensar esse versículo, aí ele apronta, vai lá e trata mal as pessoas, age de má fé, e compra e não paga, e faz um monte de coisa atrapalhada. Depois ele vem com esse: mas a Bíblia diz aqui, que é bem-aventurado quando a gente for injuriado. Sim, mas você não tá, é você mesmo que plantou. Se você não pagou, você vai ser cobrado. Então, muito cuidado para não descontextualizar o assunto. O assunto aqui é coisa séria. Ele está falando daquela pessoa que é temente a Deus, que serve a Deus de verdade, que dá bom exemplo de fé e de santidade. E exatamente por causa do amor de Deus, por causa do amor que ele tem do Senhor Jesus, as pessoas fazem mal contra ele, perseguem, injuriam, mentem. É esse contexto. E não do irresponsável, daquele atrapalhado que vive aprontando por aí. Depois vem: você vê, irmão, estou sendo perseguido. Não, você não está sendo perseguido. Isso é consequência do seu pecado, da sua desobediência e da sua rebeldia. Então, não pode, irmão. A pessoa não pode ser desonesta teologicamente, espiritualmente, e pegar um texto tão santo, tão lindo, tão poderoso como esse, para aplicar em uma condição de mentira, de engano, de engodo. Está sendo perseguido por causa da vaidade dele. Está sendo perseguido por causa das atitudes erradas dele. Aqui está falando que é abençoado quando você é perseguido por causa do amor de Jesus, por causa do nome de Jesus. É um contexto específico. Tá? Então, é bom fazer esse alerta. Mas esse texto áureo
faz o apontamento de todas as pessoas. Todas as pessoas que recebem a Jesus como seu Salvador estão sujeitos à perseguição, à provação. Todo mundo que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que foi lavado, remido e justificado pelo santo sangue de Jesus, está sujeito a ser injuriado, a ser perseguido. E olha que os discípulos foram perseguidos por causa do Senhor Jesus, por causa da sua fé em Jesus, foram perseguidos pelos judeus fanatizados, fariseus, saduceus, herodianos, essênios, zelotes, foram perseguidos pelo Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, sofreram perseguições socioeconômicas, mas o pior de tudo, sofreram perseguições e preconceitos cultural-religioso. Então foram muito perseguidos. Essas palavras do Senhor em lição, ela tem uma aplicação mais ampla, incluindo não somente os que iriam receber o reino, mas também qualquer que viesse sofrer por causa de Cristo. Olha, eu vou ler aqui para os irmãos, tem outras passagens, mas eu quero ler aqui uma passagem do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo muitos anos depois dessa passagem. Aí Paulo escreveu a Timóteo o seguinte, ele diz assim, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Olha só o que Paulo escreve para Timóteo, ao irmão Timóteo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu vou repetir. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Veja que esse versículo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, está em simetria com o nosso textuário. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então é por causa do reino de Deus, por causa do amor ao Senhor Jesus, por não negar o nome de Jesus. Esse é o contexto. Então, um textuário muito lindo para nossa apreciação. E a nossa lição? Qual é a estrutura dela? Bom, a lição tem o primeiro tema 1, como a estrutura do Sermão do Monte. E aí o primeiro subtópico 1.1 fala, por que Sermão do Monte? Por quê? E aí ele vai dizer que a introdução do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, os 2 primeiros versículos, anunciam o título do Sermão do Monte. Então, se você tiver a oportunidade, você pode pedir para um dos seus alunos ler os versículos 1 e 2 de Mateus capítulo 5. Olha o que diz, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo. Então você entendeu porque o apelido, a denominação do Sermão do Monte? Porque Jesus subiu no monte, e aí assentou-se e começou a ensinar. Por isso que recebeu o nome de Sermão do Monte. De acordo com Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 7, é admissível que este monte estivesse perto de Cafarnaum. De fato, hoje, em Israel, o monte está muito próximo da cidade de Cafarnaum. Geograficamente, diz que ele estava situado a 6,5 km a oeste do mar da Galileia. Eu já disse isso, mas eu vou repetir. O mar da Galileia, ele tem esse nome de mar da Galileia, mas ele é um lago de água doce. Ele é apelidado de mar de Galileia, mas ele também é chamado de Lago de Genezaré, ou então Lago de Tiberíades, porque tem uma cidade lá chamada Tiberíades. Ele também é conhecido na língua hebraica de Kinneret. E segundo as observações da tradição cristã, e aí a tradição pesa bastante porque existem muitos relatos antigos apontando o local, mais ou menos 13 quilômetros da cidade de Cafarnaum, como sendo o local exato onde o Senhor Jesus
proferiu esse célebre sermão. Então, o monte do sermão, ou monte das bem-aventuranças, nesse local nosso Senhor Jesus assentou e ensinou seus discípulos. E, de fato, se você ler tanto o capítulo 5, como o capítulo 6 e o capítulo 7, você observa que é doutrina. Olha o que diz no capítulo 7, versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas, que não tinham autoridade. 1.2, a estrutura do Sermão do Monte. Então, para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Bom, aí então nós vamos ter o seguinte desdobramento, inclusive envolvendo a genealogia de Jesus e os 7 compromissos proféticos que aparecem nesse evangelho. Então seria Mateus capítulo 1, versículo 23, fala que Jesus é o Emanuel, o Deus que se fez carne. 2, capítulo 6, profetiza o local do nascimento do Messias. Belém Efrata, como disse o profeta Miqueias, e tu, Belém Efratas, não será a menor das cidades, né? Porque de ti virá o Redentor, o guia. E ainda em Mateus capítulo 2, versículo 15, fala da profecia Deus chamando o seu filho do Egito. No capítulo 2, versículo 18, fala do choro de Raquel. No 23, fala que ele seria chamado de Nazareno. E no capítulo 3, versículo 3, vai falar da voz que clama no deserto, que é João Batista. E o item 7 seria uma grande luz, né? Os povos que estavam em trevas viu uma grande luz, Mateus 4, 14 e 16. Então, o desdobramento envolve desde a genealogia de Jesus até esses 7 apontamentos proféticos. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Quais são os 5 principais discursos do Sermão do Monte? O primeiro que nós estamos analisando, que são as bem-aventuranças, que é do versículo 3 até o 12, do capítulo 5. O segundo grande discurso é sal e luz, que é o capítulo 15, a partir do versículo 13 até o 16. O terceiro grande discurso é Jesus é o cumprimento da lei, ele cumpriu a lei. A lei se cumpriu em Jesus. Capítulo 5, versículos 17 até o 48, ou melhor, 17 até o 18, até o 48 mesmo, né? Porque depois já começa o capítulo 6, né? Quarto, os atos de justiça, que é o capítulo 6, do versículo 1 a 18, e 5, declarações de sabedoria, da sapiência de Cristo, capítulo 6, versículos 19 em diante. E também no capítulo 7 até o versículo 27. Então você encontra esses 5 grandes discursos, né, no capítulo, a partir do capítulo 5, 6, 7. Como um desdobramento em toda a narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade e a messianidade de Jesus, para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus que ele proclama. Subtópico 1, item 3. A quem se destina o Sermão da Montanha? Para quem que é? Qual é o público do Sermão da Montanha? Bem, os ensinos do Sermão da Montanha podem ser considerados os princípios esboçados por Cristo que revelam verdades do reino messiânico, características do reino messiânico. A princípio, podemos dizer, então, que o Sermão do Monte foi direcionado para os seus discípulos. Você pode observar isso no capítulo 6, versículo 20, que diz: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem
consomem e onde os ladrões não minam e não roubam. E ele continua falando, né? Então se percebe que ele está discursando para os seus discípulos. Eu estava lendo Mateus 5:20, mas na verdade é Lucas, Mateus 6:20, mas na verdade é Lucas 6:20. Lucas 6:20 diz: bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então o público que ele está dirigindo são os seus discípulos, né? Portanto, o sermão da montanha ou sermão do monte é destinado a todo crente, a todo discípulo do Senhor Jesus, a mim, a você, ao seu aluno que você vai compartilhar a escola bíblica dominical, a todos que nasceram de novo, a toda nova criatura, né? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Resuminho do primeiro tópico: o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos, proferidos pelo Senhor Jesus, e tem como público-alvo todos os crentes que nasceram de novo, cristãos bíblicos. Segundo tópico: as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Então, 2.1. O que são as bem-aventuranças? Bom, a expressão então bem-aventuranças vem do grego makarioi. Makarios, ou makarioi, significa estado de felicidade ímpar, ou como ele resumiu aqui, como felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem do Senhor, que estão sob o domínio de Jesus, que seguem, que são submissos à cruz, sinceramente. Então todo salvo em Cristo, consciente das promessas divinas, né, que tem esperança no Senhor. Assim, nas palavras do Senhor Jesus, as bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente, na comunhão do crente com o Senhor Jesus e na fidelidade do reino de Deus. 2.2. O reino de Deus e seu caráter. Bom, no Evangelho de Mateus, então, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação do Senhor Jesus, que é o Evangelho, né? Mas o que seria, então, o reino de Deus? A Bíblia, o reino de Deus, é comparado a uma sementinha, o qual se desenvolve ao longo do tempo, transformando numa árvore robusta. Assim é o reino de Deus, no presente e no porvir. A expressão reino de Deus declara o quê? A soberania, o governo, a autoridade divina. Então nós podemos destacar pelo menos 4 conceitos que se referem à expressão bíblica reino de Deus. A. O reino no coração. A soberania de Deus na sede das nossas emoções. 2. A chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência da salvação, o novo nascimento. 3. A igreja como sendo a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado, novas criaturas transformadas pelo poder de Deus. Então a igreja é vista como a expressão do reino de Deus. E 4, ou letra D, toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de Jesus, em que todo o universo será redimido pelo poder de Deus e haverá novo céu e nova terra. Então traz consigo as dimensões do reino de Deus. E 2.3, quem são os súditos do reino de Deus? A primeira seção do Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 1 a 12, destaca 8 qualidades, eu chamo de 8 sementinhas, que formam o caráter dos súditos de Deus. Quebrantamento, ou a humildade, né? Quebrantamento ou humildade. 2, o choro, que tem a ver com sensibilidade. 3, a mansidão, que tem muito a ver com a linguagem. 4, a retidão, que tem a ver com a justiça.
Quinto, a misericórdia. Isso é muito importante, que tem a ver com a solidariedade. Sexto, a pureza, que tem a ver com a transparência. 7, a pacificação, que tem a ver com o fruto do Espírito. E sexto, a base do nosso textual, perseguição, ou seja, os desertos que a gente tem que passar, momento de dificuldade. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, ao longo da vida cristã. Isso é participar do reinado divino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino de Deus, nós seremos chamados de abençoados. Todos que estão no estado ímpar de felicidade são felizes, graças a Deus. Resuminho do tópico 2. Cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. E 3, somos abençoados, somos bem-aventurados, estamos no estado ímpar de felicidade. 3.1, a beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor do Senhor Jesus vive a vida abençoadora que ele produz. Um estado contínuo de perfeição, de santificação, de satisfação, de plenitude. Um estado de felicidade, de bênção, de serenidade. O Sermão da Montanha, ele aponta para essa vida abençoada. Isso ocorre porque os discípulos de Jesus desfrutam do favor de Deus, da graça de Deus, da direção do Espírito de Deus. E a ética do reino de Deus é a humildade, a mansidão, a retidão, a misericórdia, a pureza, a pacificação, a disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes? É. Mas como? Pelo poder do novo nascimento, pela atuação constante do poder do Espírito Santo. E 3.2, a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica o Sermão do Monte, as 8 bem-aventuranças, é um cristão que domina o seu ego. Porque já começa com bem-aventurados humildes. Então, a pessoa, para ser humilde, ela tem que dominar o seu eu, né? Tem que estar com o seu eu crucificado. É uma nova dimensão, né? Assim, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno pensa. O que o homem moderno pensa? Que a felicidade é dinheiro, é poder, é ambição. Isso não é felicidade. A verdadeira bênção de Deus são as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Tem muito a ver com o fruto do Espírito. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que odeia e ora pelos que maltratam. Olha, que subverte o pensamento mundano, inclusive das religiões abraâmicas, que têm um sentimento de vingança muito pesado. Lembra, né? Olho por olho, dente por dente. Olha, bateu, levou. O reino de Jesus, do Messias, subverte essa lógica tão terrível que, se você for levar a ferro e a fogo, olho por olho, dente por dente, você vai ter uma nação de caolhos e de aleijados, devido à pecaminosidade humana. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e que tenhamos um coração perdoador. Resumo do tópico 3. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Isso aqui é para quem nasceu de novo, irmão. Você fala isso para o incrédulo ou para uma pessoa carnal, mundana, ele nunca vai aceitar, porque ele não tem os princípios do reino, que é a humildade, a misericórdia, a sensibilidade, a paz, a benignidade, a misericórdia. Considerações finais. O Sermão do Monte, então, é a base ética do reino de Deus. Nós precisamos guardar o Sermão do Monte em nosso coração. Nele constatamos o lado divino
de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético, a sua bússola de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectuais soberbas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja, bênção na vida do seu próximo. Que Deus continue abençoando sua vida. Acesse o meu site, é www.professoralberto.com.br. Está disponível para você a lição em Word, mas também está disponível em PowerPoint para você dar aula com slides. Está disponível. Eu quero uma vez mais convidar você para adquirir os meus livros. Está aqui o livro O Povo de Israel, um livro que eu fiz com muito carinho, que conta desde a chamada de Abraão até os tratados de paz do último governo de Israel, do Benjamin Netanyahu, O Caminho para a Paz. Você pode adquirir também esse livro aqui, Jerusalém no Imaginário Religioso, do Judaísmo ao Pentecostalismo. É um livro mais científico, intelectualizado. Foi o meu trabalho de tese de mestrado. Então tá aí, você pode entrar em contato, você pode adquirir esse material na nossa STEADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. E se você deseja estudar teologia, vai já entrando em contato com a STEADEC, aí estão os telefones da STEADEC, as matrículas estão fechadas, mas para o próximo mês, para o próximo semestre, nós teremos novas turmas. Então, se você tem desejo de estudar teologia, já vai reservando a sua matrícula na STEADEC, uma escola com excelência. E uma vez mais eu quero te convidar, se você tem desejo de visitar Israel, com o grupo do professor Alberto, então se inscreva, entre em contato com os telefones que estão sendo colocados aí, entre em contato. Novembro de 2023, olha, você tem mais de um ano para se organizar. Você tem 18 meses para se organizar. Você pode dividir e ir pagando devagarzinho. Quando chegar na época de você viajar, a viagem já está paga. Olha que bênção. Então invista em você. Porque tem hora que você tem que investir em você, especialmente se você é um dirigente de congregação, um pastor, uma irmã líder de tipo de oração, ou se você é um estudante e ama a palavra de Deus. Venha conhecer Israel com o professor Alberto, o grupo do professor Alberto, novembro de 2023, aí estão os nossos telefones, você pode entrar em contato. Que Deus continue abençoando sua vida. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.